Bom, gente, eu acho que agora a gente pode começar, né? É, Com grande prazer que eu sou Elingue Hard, aqui de Niterói, Rio de Janeiro, minha amiga Marfisa Ramalho Reis, do Rio, Maria Cristina Marreis, de São Paulo, e Ana Su, que é da Bahia, nossa baianinha, que estamos, assim, organizando esse cineclube já há alguns anos. E estamos inaugurando o do ano de 2025 o nosso amigo Gabriel Sansone, né, que já está aí os dados dele, responsável pela disciplina de Psicologia Analítica da Santa Casa de São Paulo, psiquiatra, membro da analista da SBPA e da IAP, e vai falar desse filme, né, que é bastante impactante e bastante representativo, né, de todos esses questionamentos, onde tudo que é muito secreto tem sempre coisas muito estranhas para a gente revelar, né? Porque os segredos são as coisas mais complicadas dentro de uma história. Então, gente, eu vou passar a palavra para o Gabriel, e Gabriel vai falar desse filme que foi um filme agora de 2025. Aliás, eu vi que ele foi lançado no cinema no dia do aniversário do meu sobrinho, 23 de janeiro. E tem a direção de Edward Berger e o roteiro de Peter Stoller. Eu gostaria, assim, que todos que quisessem fazer perguntas podem colocar no chat ou depois debater com a gente, né, Gabriel, quando terminar, né? sim. Sua apresentação. Então, com a palavra, Gabriel. Boa noite. Obrigado, Celi, né? Obrigado a todos aí que fazem parte da organização do Cineclube. Tem sido um lugar de discussões assim tão ricas, né? Eu tive o prazer de participar discutindo Close, que fazia parte também da minha monografia. Eu estava reparando que é um outro filme que tinha muito vermelho, né? E agora estou aqui de novo no vermelho dos cardeais. É, acho que vale a pena, né, Sueli, falar. Foi um processo até chegar no conclave, porque eu queria discutir no primeiro momento a Sim, sim. substância, daí já estava reservado para outra colega. Depois eu propus, ainda estou aqui, né, estava super, né, em alta, até pensando na proximidade com o Oscar. Mas agora estamos aqui também aproveitando essa proximidade com o Oscar, foi agora há pouco, né, para discutir o conclave, que teve 8 indicações, e também as voltas com a saúde do Papa Francisco, né? Então faz um sentido especial a gente estar nesse tema hoje, aqui, 31 de março de 2025. Mas, Sueli já me apresentou, vamos adiante. Vejo que eu consiga passar. Só dá um clique, Já Gabriel. foi. Sim, sim, foi. É, como a Sueli falou, né, a direção do Edward Berger, a gente tem aí a atuação maravilhosa do Fiennes, Talentucci, muitas atuações memoráveis. E eu queria ressaltar, né, que eu procurei, eu dei uma passeada aí nos símbolos do filme. Normalmente quando eu discuto filme, eu faço uma coisa bem seguindo a sequência da narrativa, e por algum motivo esse filme eu fui indo e voltando conforme os símbolos me provocaram para tentar trazer uma mensagem específica, uma provocação específica, mas, de novo, né, uma provocação simbólica e que eu estou assim, ávido pela nossa discussão depois que eu expuser
por onde eu andei aqui para conforme o filme me impactou. Então aqui, né, 8 indicações ao Oscar, um filme que os especialistas em cinema, muitos escolheram como o preferido do ano passado, né? E que não é à toa, né? É um tema que, num primeiro momento, para quem está ligado em outras coisas que geram mais entusiasmo, pode-se pensar que podia ser monótono, né? E é um thriller político da igreja e que cria um suspense que você quer saber o que acontece a seguir, e assim, lindíssimo, né? Mostrando os detalhes. Eu fiquei muito ligado naquele começo, mostrando o que que faz com o anel do Papa quando ele morre, e fora toda a fotografia que vai passando uma mensagem junto com uma beleza, né? Que tem esse encantamento que a igreja sempre gerou, passa por essa beleza estética e por todas, né? Esse glamour que de alguma forma está ali mesmo nas roupas. Mas é, o filme começa com a morte do Papa, né? Que ali é dito depois, a gente vai entender que ele é um líder progressista, carismático, que havia promovido reformas significativas dentro da Igreja Católica, e sua morte provoca um grande abalo, não apenas entre os fiéis, mas também dentro do Vaticano, onde diferentes facções de cardeais se mobilizam para influenciar a escolha do próximo Papa. O foco fica muito no Lawrence, né? Um personagem que, apesar de sua alta posição na igreja, enfrenta uma crise de fé e um dilema moral que fica acentuado com essa tarefa de ser quem vai conduzir o conclave. A gente vai ficar muito ligado nas emoções do Lawrence, né? Uma das coisas que nos coloca dentro do filme, a contenção e o estado de espírito desse cardeal vão, vão nos aproximando empaticamente da trama, né? E, as, e o que há ao meu ver, né, de mais interessante desse filme, que são os conflitos, tanto os conflitos de ordem prática e de convívio, quanto os conflitos psicológicos e a possibilidade de olhar metaforicamente para o que essa narrativa nos causa. Então, a gente vai entendendo, nesse crescente de suspense emocional que o filme traz, que um, há um conflito entre uma ala mais conservadora e uma ala mais progressista. Existem alguns candidatos que podem apontar para um tipo de evolução da igreja, né? Mas que na hora que é examinado tudo que faria parte de escolher este cardeal para ser papa, se entende que essa aparência de revolução, essa aparência de que faria alguma novidade, pode estar escondendo todo um conservadorismo, uma ausência de algo que não representaria mudança ou que não representaria a manutenção dos progressos que vinham sendo feitos pelo Papa que acabou de morrer na trama.
Então, à medida que o conclave avança, Lawrence deve navegar por uma complexa rede de alianças políticas e rivalidades entre distintos grupos de cardeais. Cada facção traz suas próprias agendas e ideologias, algumas conservadoras e outras progressistas, refletindo a polarização dentro da igreja. O filme explora como essas dinâmicas políticas influenciam o processo de escolha do novo Papa e o que isso significa para o futuro da igreja e seus. Logo ali no começo, conforme o Lawrence está esperando a chegada dos cardeais, a gente tem contato com essa figura, né, que é o cardeal Tedesco, o representante ali dos italianos de Roma. Eu escolhi essa foto em especial porque coloca todo esse glamour, né? A entrada dele é bem triunfal, assim, né? Com essa capa vermelha, ele está todo montado mesmo, né? E é uma atuação incrível também o Tedesco. Mas ele representa o que há de mais conservador na igreja. Daí eu destaco aqui essa fala, que é quando eles estão no refeitório, ele chama assim o Lawrence de lado, e eles conversam, e o Lawrence fala algo sobre a importância da diversidade na igreja, das diferentes vozes, e o Tedesco ri e fala isso que eu grifei aqui para a gente, né? Olha ao seu redor, veja como todos procuram os próprios conterrâneos. Italianos aqui, espanhóis ali, ingleses lá, e os franceses, né, com toda uma coisa jocosa em relação aos franceses, separados por língua. Quando éramos jovens, a missa tridentina era a única liturgia oficial do mundo. Todos falávamos latim, todos. Mas seus amigos liberais resolveram acabar com isso. A língua morta. Sem Roma, sem a tradição de Roma, tudo desmorona. O centro não se sustenta. Essa fala já nos mostra toda a carga que esse cardeal traz com ele, o que ele representa em termos dos valores da ala conservadora da igreja. E daí a gente tem o Bellini, que num outro pedaço do filme vai falar, né, assim, se vocês forem defender a minha candidatura, né, digam que defendo uma abordagem prática para questões como gays e divórcio, digam que nós nunca voltaremos aos tempos da liturgia latina ou das famílias com 10 filhos, porque os pais eram ignorantes. Foi uma época dura e opressiva e estou feliz que tenha passado. Digam que defendo o respeito à fé alheia e a tolerância a outras dentro da nossa própria igreja. E digam que acreditam em um papel maior para as mulheres dentro da cúria. Aos poucos, aqui na minha apresentação, eu vou mostrar como é forte essa fala e como isso se opõe ao que a igreja representou ao longo dos séculos e o que vão representando as diferentes aparições, os diferentes plot twists aí da narrativa. E aqui, né, conforme eu escolhi o filme para discutir com vocês, e tendo assistido o filme, eu fui pensando em elementos estéticos, elementos simbólicos que poderiam ser o fio condutor aqui da nossa discussão. Esses que eu coloquei aqui nesse slide são alguns que vão enriquecer a nossa discussão, mas pelos quais eu vou passar um pouco mais rápido para ir mais fundo em outros pontos que eu vou. Mas então eu vou falar agora rapidamente da tartaruga do antigo Papa, a figura demoníaca para a qual Lawrence olha, que no meu registro do filme, mesmo tendo assistido mais de uma vez,
parece que ele olha para o alto e para o teto, mas indo atrás dessa figura, ela faz parte do afresco da parede, né? Mas acho que isso a gente pode depois, se alguém conseguir juntar essa coisa de teto com o símbolo, ver se isso traz alguma informação a mais, eu vou ficar feliz. Mas não importa que figura é essa, e eu vou passar aqui um pouco por isso. E também compõe a narrativa as explosões do mundo externo, né? Porque a, a ideia do conclave é que se fique fechado, que para que essa escolha possa ser mais legítima, né? Com esta ideia de que a clausura pode ajudar a fermentar, a fazer nascer a escolha, a melhor escolha. Mas a gente pode questionar isso e depois a gente amplia na discussão final. Mas então a tartaruga, né, que é ali um jabuti que pertencia ao Papa que faleceu no começo da trama, por que que ela por que será que ela permeia, ela aparece em alguns pontos do filme e finaliza o filme, fica como esse elemento também afetivo ali, né? Participando de uma das costuras da narrativa. Eu fui atrás, então, do símbolo da tartaruga e procurando entender como que ela conversava com o que representa a igreja. Um porte altivo, com o seu ritmo e rituais elevados, uma tartaruga pode atingir idades excepcionalmente avançadas, assim como a igreja. Os mitos e as lendas representam-na como a imensa antiguidade, solidez, continuidade e sabedoria da Terra. Ou, na sua forma superior, convexa e inferior lisa, a totalidade do cosmos. Até os ritmos que estão subjacentes à natureza musical do universo têm a sua origem mítica na tartaruga, uma vez que o deus grego Hermes fabricou a primeira de todas as liras a partir de uma carapaça de tartaruga e a ofereceu a Apolo. Ela também pode representar o submundo, né? Mas o submundo como que sustenta, né, tudo que está acima, né? A etimologia popular atribui a origem do nome tartaruga à expressão tartarus, do latim, significando o submundo, transmitindo a ideia de psique subterrânea que acolhe todas as formas de vida e de consciência em ascensão. Mas aqui a possibilidade dela se esconder por completo dentro da carapaça me pareceu a metáfora mais interessante, né? A carapaça dura e escura da natureza sobre a qual parecem estar aprisionados o potencial, a criatividade e a esperança. Este ato de se recolher evoca os estados meditativos e introspectivos, nos quais, como um processo ou como uma proteção, a libido é afastada do mundo para que seu calor e umidade possam ser devotados ao interior, que é uma boa metáfora para o enclausuramento, para o se fechar com clave, com chave, deste ritual de escolha do novo Papa, né? Vamos colocar a libido dentro para que isso permita que as reações alquímicas aconteçam e que o divino nos ajude a escolher o melhor
líder para nossa instituição, né? Mas e a figura do demônio, né? Eu, né, fiquei encafifado ali com o fato do Lawrence toda hora olhando para esta figura e falei, isso é um elemento narrativo, quero entender o significado, né? E daí isso faz parte de pequeno pedaço da, dessa pintura chamada Juízo Final, do Michelangelo, está na parede da Capela Sistina. É uma obra grandiosa e carregada de simbolismo, obviamente, ela representa a segunda vinda de Cristo e o julgamento das almas, destacando temas como redenção, condenação e a luta entre o bem e o mal. Então, o aparecimento e a ênfase nessa pintura conversam claramente com a metáfora do enredo de forma mais ampla. A obra é dividida entre os que ascendem ao céu e os que são levados ao inferno, com figuras dramáticas que exprimem emoções intentas, angústia, esperança e glória. Representa a inevitabilidade do destino e da necessidade de transformação espiritual. E sendo o Lawrence que toda hora fica mirando para esta figura, né? Ele está num processo de transformação, mas o filme como todo serve como alegoria para falar de uma transformação necessária na cultura e, consequentemente, na igreja. Aqui, um pedaço um pouco maior desse afresco da Capela Sistina, né? No filme, a filmagem não é da própria capela, porque isso porque é proibido, mas eles fazem com todo o processo de tecnologia, mas também com inteligência artificial, essa inserção das imagens. E reparem no meio, que é a figura do qual o diabo, do qual o Laura está olhando em vários momentos do filme, essa figura encabulada, atormentada, que tem uma espécie de um monstro, uma cobra ali mordendo ele, e esse demônio querendo puxar ele para baixo. É, e me pareceu representar muito bem toda a angústia vivida pelo próprio cardeal Lawrence ao longo da narrativa, da trama do filme. E, e este momento falando do juízo final, né, me faz também pensar no momento que a gente está vivendo, né, a gente tem falado muito de Apocalipse, dos tempos, e, e quando a gente fala na igreja, ela tem precisado se repensar e tem um fim dos tempos, de um determinado jeito de funcionar que parece inevitável. E aqui, né, assim, o que eu coloquei sobre esse título, né, das explosões do mundo de fora, concomitantemente ao conclave, está havendo um conflito nas redondezas do Vaticano e que falam desse mundo lá fora que não pode ser ignorado, mas também em alguns momentos sincrônicos ali do filme parece ser uma manifestação divina e participar emocionalmente do que aponta para o que precisa ser o caminho, né? E que hora que está errando, que hora que está acertando, né? Será que a gente consegue manter essa ideia de ficar fechado em nós mesmos, uma certa postura, se a gente for pensar ali no cardeal Tedesco, né?
que dá destaque para Roma e para um aspecto de poder e um aspecto de fantasia. Será que é possível se manter nessa postura Vou tomar alguma arrogante? coisa lá. Você quer alguma coisa? Não? Acho que alguém está com o microfone ligado. Por favor, fechar os microfones. Né? Então, será que é possível a igreja se manter nessa postura arrogante, como se o que está se passando na contemporaneidade, o que está se passando no mundo, no cotidiano das pessoas normais, por assim dizer, é como se isso não importasse? Acho que toda a história do filme nos convoca a pensar sobre isso, e se a igreja se propôs a assistir esse filme, isso parece fazer parte todo de um processo que tem paralelos com o que ocorre com a igreja atual, né? Tem uma provocação, né? Assim, até quando você, instituição igreja, vai se comportar desta maneira, assim, e essa maneira que inclui várias camadas que a gente vai discutir aqui também. Então, né, nessa cena da explosão, eu destaco, né, que apesar de estar fechado em si, o Vaticano e a Igreja não ficam imunes ao que está acontecendo no tal do mundo lá fora, né? A ideia do ritual é que eles se fechem para que introvertidos façam ou centrovertido, façam uma escolha entendida como sendo um recado divino de Deus em nós. Mas, como é demonstrado por toda a trama, os recados divinos podem vir das mais diversas maneiras, inclusive com coisas que respingam deste mundo lá fora. E aqui, então, o que eu considero pontos centrais para a nossa discussão neste ponto aqui da minha apresentação, né? Acho que fica claro desde o início essa disputa entre conservadores e progressistas, né? Que a gente pode ampliar quando a gente pensa na realidade psicológica, neste conflito das forças conservadoras e das forças progressistas que existem em nós e que estão expressas nesses conflitos coletivos, mas também estão expressos nos conflitos dos indivíduos nas suas angústias e no seu próprio caminho, né? Acho que vale bastante a pena a gente um filme que é predominantemente, né, tem homem para tudo quanto é lado, né, é muito cardial, um foco muito grande no Lawrence, a gente acompanha ele indo para lá, indo para cá, mas é um filme que fala da importância da presença da mulher e do feminino na igreja, e isso me fez pensar no que a gente estudou ao longo da formação na SBPA. A gente estuda lá o arquétipo cristão do Erdinger, e eu lembrei, então, da Assunção de Maria, para a gente pensar na presença da mulher e no feminino na igreja, mas como, né, obviamente, como elemento feminino, como aspecto psicológico da, da humanidade, né? A igreja, como representante dos colonizadores patriarcais, a gente tem, né, vários vários componentes ali no filme que nos ajudam a lembrar disso, né? O Tedesco, que tem toda uma cara de imperialista, colonizador, o Tremblay, né? Que está ali como supostamente um moderado, mas representa também muitas das mazelas dessa dinâmica patriarcal fixada que, que hierarquiza, que quer ser só luz, mas que, ao querer ser só luz, muitas vezes tem
uma sombra correndo solta, né? Em diferentes pontos da narrativa, a gente vai ter essa oposição, né? Que está aqui no próximo item, o relativismo e a dúvida e o essencialismo e a certeza, né? A gente está acompanhando ali um personagem que faz parte da ala progressista, né? Melhor amigo desse padre que é ótimo, desse padre falecer, que a gente que é reforçado várias vezes no decorrer da narrativa. Era progressista, a gente vai percebendo a ligação dele com o Bellini e com um dado jeito de pensar, né? Ele está bancando ali viver essa crise existencial, essa angústia, enquanto conduz o conclave. Também fala de alguém que se propõe a se relacionar com, com a dúvida, mas se a gente for pensar na igreja como símbolo, no decorrer dos séculos, e mesmo ainda hoje, ela ainda é uma grande representante da certeza através dos dogmas e do essencialismo, daquilo que é assim, porque Deus quis, né? E que são e que a gente, se a gente coloca atenção, são formas de controle, de domínio que fazem parte deste lugar de poder da igreja no mundo. E aqui, dentro dessa discussão, do essencialismo versus relativismo, da certeza versus a dúvida, a gente também vai ter a, a certeza dado pela ideia de complementaridade do sexo, do dimorfismo sexual, do binarismo de gênero, daí a gente vai escolher aí a expressão, a rigidez disso e o que isso representa em termos do poder da igreja e por que é importante para a igreja manter essa rigidez e essa ideia tão fixa, em oposição à discussão de gênero mais contemporânea, que vai falar de um gênero construído, né, e não dado. E tá, mas Gabriel, você não está forçando a barra? Eu não acho que eu estou forçando a barra, porque o cardeal que vai virar depois o centro da narrativa, depois de nos dois terços finais, né? Tem uma tem todo um preâmbulo, uma abertura que corresponde a mais ou menos um terço do filme, e surge então o Benítez, que a gente vai entender depois. Aqui não é questão de spoiler, porque se espera que todo mundo tenha assistido, né? Que ele é uma pessoa intersexo. E não só isso, ele é mexicano, eu vou reforçar isso daqui a pouco, ele é mexicano, ele é um desconhecido, ele não é alguém que tem uma força prévia ali na instituição igreja, ele tem uma aparência mais zina, ele participou de missões ali em lugares dificílimos, ele acaba de Cabul, na Afeganistão, né? Então, ele representa uma figura de vulnerabilidade, um, mas ao mesmo tempo de muita força, mas que, sendo intersexo, para mim, traz a discussão do gênero para o centro da leitura metafórica desse filme. Vamos adiante. Então, aqui está representada a ala conservadora, né?
a gente tem o Tedesco como o que mais escancaradamente representa essa ala, isso não esconde de ninguém. Tem a IEM, que a ATM, né? ATM, que pode representar algum movimento da igreja, por ser um cardeal negro, mas o que a gente vai saber dele na trama é que ele defende questões muito retrógradas, toda a pauta de diversidade ele é contra ela, e tem um passado complicado, tem um filho que ele não legitima, que ele não adota, como mesmo. E, e além desses dois, temos o Tremblay, que se apresenta num, numa camada superficial como uma opção moderada, mas que depois a gente vai ficar sabendo que representa tudo o que há de pior, compra de votos, toda uma movimentação para ser eleito de uma baixeza imensa, né? Acho que nesse momento político de Brasil, e principalmente aqui no estado de São Paulo, para quem não é de bastante gente de outros lugares, né? A gente tem um supostamente moderado no governo do estado e que, na hora que a gente vai examinar, não tem nada de moderado. Me lembrou muito o Tremblay aí, né? E me fez lembrar do perigo desses supostamente moderados, que são só, que tem um pequeno verniz ali em comparação aos outros que são mais escancaраdos. E aqui esta tríade, né, que representa e que eu coloquei para abrir a discussão de como que é trazer o feminino para esta instituição tão masculina, tão patriarcal, tão ligada a uma determinada ideia de poder, né? A, a Agnes, né? Nossa, A, a freira, a irmã que aparece ali, ela, ela aparece pouco na trama, mas com uma atuação incrível da, não me esqueci o nome da atriz agora, mas uma presença que faz muita diferença ali, que vai mudar os rumos ali da escolha do Papa, vai movimentar toda a questão do conclave, traz este recado de o feminino, durante muito tempo, se esperou que ele ficasse quieto ali e que ele fosse o mais invisível possível nas estruturas da igreja, mas ela ali, numa motivação ética, fala: mas nós não vamos ficar de fora. De alguma forma, é esse o recado que ela passa, né? Juntando com o recado dos progressistas representados pelo Bellini, que, né, quer uma maior participação das mulheres na igreja, que tem que tem um discurso de maior aceitação de homossexuais, de toda. E, Isabela Rossellini, lembrar aqui o nome da atriz, que é maravilhosa. Mas o Bellini defende conceitos que seriam de quebra com este patriarcal tão rígido que acompanhou a igreja ao longo dos séculos, né? Ele traz questões que psicologicamente, e dependendo da nossa escolha
de palavras poderiam é, ser chamados de menino, né? E o, o cardeal Vicente, né? Só porque eu quero falar dele agora, mas eu vou falar dele daqui a pouco. O cardeal de Cabu, o cardeal que chega depois, que é o, o intersexo, ele, no meu entendimento, ele poderia, pela narrativa do filme, facilmente seguir passando por homem, né, nessa lógica dicotômica, nessa lógica binária, pelo seu fenótipo, pela sua aparência. Eu não sei se vem muito ao caso, mas não fica claro se é uma pessoa que tem pênis ou não tem, se tem vulva, vagina ou não tem. Mas a gente fica sabendo que é alguém de aparência masculina e que foi criado como um homem e cresceu na igreja como sendo uma figura masculina, mas que descobre, em determinado momento, que carrega algo de feminino em si, né? Útero e ovário, né? E então também um, uma representação dessa integração necessária do feminino, de uma forma que a gente pode entender metafórica, mas que no filme é relatada como muito material e concreta. Vamos falar um pouco mais da Agnes, né? Daqui ressaltando a fala dela, né? Que, em que ela solicita que as mulheres sejam ouvidas. Embora nós, irmãs, devamos ser invisíveis, Deus nos deu olhos e ouvidos mesmo assim. Sei o que levou o decano do colégio a entrar nos aposentos do Santo Padre. Ele temia que a irmã da minha ordem, que protagonizou aquela cena lamentável, pudesse ter sido trazida a Roma com a intenção expressa de constranger um membro do conclave. As suspeitas dele estavam corretas. Ela realmente veio por solicitação. Mas aqui o destaque, né, era para eu passar despercebida. As mulheres não têm voz aqui, mas eu vou precisar falar, né? E ela fala e faz muita diferença ali no em como as coisas se encaminham. Então, como que essa soma de falas que trazem a provocação da necessidade de um outro lugar para o feminino, né? Tem o, essa questão, essa fala da irmã Agnes que eu acabei de colocar, mas que em outro momento também a gente vê a força que ela tem e como se coloca. Então é uma presença forte, apesar de pouco frequente ali no filme, né? Mas somado a isso, né? A fala do Bellini, né? E digam que acredito em um papel maior para as mulheres dentro da cúria. E do Benítez, né? Ajudai-nos a recordar dos famintos, os sedentos, os doentes, os abandonados, assim como das irmãs que prepararam essa comida para nós. Na cena que ele fala isso, no refeitório, a gente percebe o incômodo. Era para ele falar o usual, para ele falar o basicão ali, abençoar a nossa refeição, e ele chega já trazendo um recado que agrega, um recado que traz o feminino para fazer parte, né, ali, num primeiro momento, nesse discurso. E a soma destas falas
e vários outros elementos ao longo do filme vão apontam para mim para que é fundamental para a provocação desse filme como que é essa integração do feminino nesta instituição tão patriarcal, tão masculina. E daí o que me fez pensar na Assunção de Maria. A Assunção de Maria é quando Maria é elevada aos céus com a materialidade do corpo, né? E psicologicamente ela vai representar essa saída da trindade patriarcal para a gente ir para o paterno, né? Então, a força do que está exposto nessa trama do filme é enorme. A gente tem uma turma defendendo que se procure ir para esse novo, né? O 4 representa a totalidade, o mas representa um novo que é muito temido, que é a alteridade, né? E a turma mais conservadora falando a gente precisa se manter na nossa segurança, se a gente relativizar algumas coisas, se a gente não ficar ligado em Roma e no poder, tudo vem abaixo, que é muito patriarcal e que é, se relaciona melhor com a ideia da trindade exclusivamente masculina e patriarcal, desse patriarcal que hierarquiza, delimita e controla. Então, a quebra dessa ordem vigente, a quebra deste mundo gerido por esta ideia de poder do patriarca, é uma mudança da dinâmica do mundo. Então, o que está simbolizado, o que está em metáfora ali no filme vamos nós vamos fazer força para ir adiante, para fazer valer a alteridade mesmo e que a mulher possa fazer parte e venha compor essa ideia de quaternio, ou nós vamos nos agarrar à trindade. Daqui eu peguei um trecho do mito lá do Erdinger, né? No céu, a trindade está sendo transformada em paternidade, por meio da adição de Maria, representante do princípio da maternidade, da materialidade. Perdão. Por isso que eu acho que é interessante a gente, a trama tira o feminino do subjetivo, exclusivamente do subjetivo, que estava ali na fala do Benítez, estava na proposta do próprio Papa que morreu, está no que o que a gente entende que o Lawrence quer para a igreja, mas ele traz para a materialidade, traz para o corpo do futuro Papa o feminino. Eu vi ali uma força nessa metáfora, nessa alegoria do filme. Na Terra, a matéria bruta está sendo transformada através da extração, transporte para a consciência, trazido para a consciência, do espírito autônomo que nela se oculta. A Terra e o domínio do ego ganham um lugar no céu, ao mesmo tempo em que ocorre a descoberta de que a matéria apresenta uma dimensão espiritual. Então, por que eu fiquei tão ligado nisso? Por que eu grifei isso aqui? Porque a gente não está diante de um conflito raso de progressistas e conservadores. A gente está falando de uma mudança de dinâmica arquetípica, a gente está falando de uma mudança de como as coisas funcionam no mundo, a gente está falando, se a igreja quisesse se propor a isso, seria uma revolução, seria morrer para nascer novamente.
né, para nascer, para que o novo possa surgir, né? E no filme é isso que está encenado, é isso que está em forma de metáfora. Mas daí eu trago para enriquecer a nossa discussão, para fazer uma provocação a mais, a, a Judith Butler, que teve muitos embates com a igreja se opõe muito a ela, mas que ela traz nos escritos dela o quanto as discussões mais contemporâneas de gênero e a proposta de um gênero que não está ligado na ideia de sexo, que não está ligado nessa ideia de essencialista, de que se nasceu assim e é assim, tem que aceitar, mas de um gênero que é construído na cultura e que, por isto, é muito ameaçador para perspectiva dogmática e de controle de massas, de imperialista da igreja. É. Então, lendo o texto da Judith Butler e estando aí com essa tarefa de trazer uma discussão rica sobre o filme Conclave, eu vi aqui a importância do cardeal intersexo representando esse enfrentamento em relação ao dimorfismo sexual imposto pela igreja, né? Aqui, esse slide é muita contribuição da Butler, mas com uma costura minha, né? A ala conservadora da igreja, assim como a direita política, né? A, a asa da direita, a right wing, e as feministas trans excludentes pensam que sabem o que é sexo e insistem que ele é binário e encontrado na natureza. Ponto. Essas opiniões sustentam os meios de controle social guiados pela Igreja e pelas potências imperialistas e colonizadoras que, com as quais a Igreja anda junto. Essa ala conservadora, isto que a Igreja representou ao longo dos séculos e que tem sido um pouco questionado aí com o auxílio do Papa Francisco, mas ainda é muito incipiente. Mas essa narrativa conservadora representada pelo que a Igreja tem como a Igreja vem colocando, reforçam a narrativa do perigo do gênero. Não é para discutir isso, é para questionar, porque o essencialismo, o dimorfismo sexual estão intimamente ligados com a manutenção do status quo e da lógica de poder e em oposição a uma dinâmica amorosa, uma dinâmica de interação, uma dinâmica que contemple realmente a ideia de alteridade. E aqui, de novo, o Benítez, né? Neste, né, quando ele surge ali no filme e vai fazer a oração, a gente vai dando, conforme a gente está assistindo mais desavisadamente, mais para sentir o filme e não para ficar reparando em cada movimento, eu, pelo menos, demorei para dar importância para esse personagem. Ele surge meio do nada, parece que ele vai trazer alguma contribuição ali para o filme, mas
ah, eu não prestei atenção nessa primeira vez que eu assisti ao recado que ele traz logo de partida, assim, logo que ele chega. Tá ali, ele é um desconhecido, de uma comunidade super pequena, apesar de ter a questão do perigo e tudo mais, ele não representa um número grande de fiéis, mas ele não tem uma força que venha por aí. Mas na hora que ele tem a oportunidade de falar, ele se coloca e já traz um, um recado de integração do feminino, já traz uma quebra com o que tradicionalmente a gente associa, né? Então, é importante a gente lembrar que ele foi nomeado ali de forma escondida, de forma secreta, em pectório, que a gente vai descobrir depois que tem a ver com ele ser, não por ele área de guerra, mas que ele é mexicano e trabalha em áreas não centrais, não nas grandes potências imperialistas ocidentais. Ele não está na Itália, ele não está na Inglaterra, ele não está nem nos Estados Unidos, no, ele tá num lugar pequenininho, num lugar de conflito grande, de sofrimento, e ele vem de uma colônia, né? Ele vem do México, ele tem uma aparência bastante mexicana, né? Assim, que lembra muito as pessoas do México, mas a importância é ele não vir de de um desses grandes. Isso se soma à questão intersexo, né? E aconteceu de eu estar num grupo de estudos em que a gente ia estudar como que essas pautas se juntam, como que a questão queer, a questão que envolve trans, mas também intersexo, como que essa pauta se junta com a questão colonizadora, imperialista, que pode muito bem ser representada pela igreja, que sempre participou dessa lógica de dominação, né? Então, eu achei muito forte ele ser de uma colônia e depois a gente diz, né, de ir para um lugar pequeno e de ser uma que não representa muitos fiéis e tudo mais, e depois a gente descobrir que ele tem uma outra presença do feminino na sua composição física, né? Então, a primeira aparição dele é uma bênção que tem um caráter político evidente, né? Ele faz uma bênção básica ali, que vem antes disso que eu grifei aqui, mas daí ele fala, né? Abençoe também a todos aqueles que não podem compartilhar esta comida conosco. E, enquanto comemos e bebemos, ajudai-nos a recordar dos famintos, os sedentos, os doentes e os abandonados. A gente vai vendo os cardeais se contorcendo, ouvindo isso, né? Os mais ligados a, essa ideia patriarcal da igreja. E daí eles se contorcem ainda mais quando ele né, coloca na fala dele as personagens femininas, né? Assim como das irmãs que prepararam essa comida para nós. Ele não deixa elas invisíveis, como depois a Agnes vai falar que é a expectativa em relação às mulheres nessa instituição. E como que é essa questão do conservadorismo do Vaticano expresso na, nas questões coloniais e de gênero? Lógico, essa é uma das provocações que eu queria trazer, né?
Por que que essa figura do Benítez, sendo mexicano e sendo intersexo, junta duas pautas que são anticonservadorismo, né, que se opõem a essa dinâmica patriarcal enrijecida, que, de uma forma geral, está presente em toda a sociedade. Uma binariedade de gênero não é apenas um efeito dessas formas de poder. Então, a binariedade de gênero não é apenas um efeito dessas formas de poder. Na perspectiva da igreja e do patriarcal, como a gente sabe, o binário é concebido como obrigatório e ideal através de forças materiais e sociais, conforme elas trabalham juntas. E aqui a Judith Butler dando por que o Vaticano ataca tanto as discussões contemporâneas né? E ele vai adotar uma fala que coloca as pessoas que se propõem a discutir o que como se elas estivessem numa atitude ditatorial, numa atitude impositiva. E daí ela fala, né, aquilo que o Vaticano chama de imposição da ideologia ocidental na verdade, exatamente o questionamento, a refutação do binarismo de gênero articulada pelos teóricos decoloniais. Então, quem os teóricos que colocam em xeque a ideia do dimorfismo, a ideia do binarismo, eles estão se opondo à colonização representada pelo Vaticano, né? A colonização representada por essa ideia que é vendida muito como sendo algo inquestionável, algo que vem desde sempre. E por isso que fica assim, vocês estão questionando coisa que não é para questionar. Mas esta é um dos veículos de dominação da instituição igreja neste modelo de poder patriarcal. Aqui o Vaticano como representante da organização patriarcal heteronormativa no mundo, né? E eu dou destaque para isso, para a gente entender, né, a minha que pretensão, mas como uma provocação para a gente olhar para o filme como é isto que está sendo questionado. A coisa bombástica, a coisa revolucionária que está simbolizada, expressa na alegoria do filme, é o questionamento deste poder patriarcal heteronormativo. E aqui da Judith Butler também, ela fala que dizer que o sistema moderno, colonial e europeu de binarismo é um signo e um veículo de colonização é opor-se à imposição colonizadora representada exatamente pela organização de gênero naturalizada e heteronormativa que o Vaticano defende. Vai falando, o povo está exagerando, está querendo desconstruir tudo, né? Mas, na verdade, é porque o que a gente comprou como natural, como dado, é uma construção que tem a ver com o poder patriarcal ter dominado desde, né? Defender que é o poder colonial que organiza o gênero de forma patriarcal e heteronormativa acarreta que a resistência à colonização esteja estreitamente aliada à afirmação de vidas queer, trans e intersexo. Né?
Eu trouxe esse trecho do livro, do Quem Tem Medo do Gênero, da Judith Butler, porque é isso. O Benítez, tendo intersexo, não é só um dado que encabularia e que seria um problema menor. Não, é um símbolo que coloca em xeque coisas fundantes da igreja e que ela não tem aberto mão de jeito nenhum ao longo dos séculos, né? Então, e a gente entender que ela faz parte desse poder colonial, imperialista, patriarcal, e que dentro dela vê um questionamento e se querer uma maior participação de mulheres, uma maior presença do símbolo do feminino, é e, e querer que se saia de uma regência patriarcal para a gente caminhar realmente na direção da alteridade é uma puta revolução, né? Não é qualquer coisa e por isso o impacto do filme. Assim, a visão conservadora da igreja aqui um, um grifo para falas do Bento XVI, que é o último papa que era escancaradamente conservador, né? O Papa Francisco é visto por muitos como alguém progressista. Eu, pessoalmente, tenho uma simpatia por ele e via ele muito como sendo alguém muito revolucionário, mas a Judith Butler, neste livro, que é de 2024, não é que ela está falando de outros momentos do Papa Francisco, ela resgata falas dele bastante complicadas no termo de gênero e coloca que o aspecto progressista dele é, no mínimo, questionável, mas enfim, o Papa Bento XVI certamente representava a ala conservadora da Igreja, né? A, exposta no filme na figura do Tedesco, mas em como funciona a instituição. Ele se opôs à visão de que gênero é um efeito cultural, precisamente porque entende gênero como sexo e que é divinamente ordenado e constituído segundo a perspectiva da Igreja, ou criado exclusivamente por Deus. E a ideia de autoconstrução, que você é que sabe como você está no mundo, que você é que vai dizer a que gênero você pertence, na visão do Papa Francisco, do Papa Bento XVI, perdão, prenuncia um exercício potencialmente perigoso da liberdade humana, que é, para o Vaticano, uma forma de roubar do divino seus poderes criadores. Então, imagina uma instituição que uma boa parte pensa desse jeito, como o Papa Bento XVI, se ela teria condições de, de ter um líder intersexo. Então, a gente está falando do filme trazer a metáfora de como é difícil esta visão que questiona a rigidez patriarcal poder ganhar campo na igreja e como, enfim, como é revolucionário cada movimento que vai quebrar com essas regras tão rígidas. A discussão sobre gênero tira
a conversa do âmbito das certezas dogmáticas da igreja. Então, se a gente vai discutir gênero, se a gente vai parar para pensar e ver, será que é dado mesmo? Será que é assim mesmo? Quanto que é uma construção social? Ou o quanto que é, só este ato de questionamento é super aversivo para essa ala mais conservadora. E, e, colo, e, e isso coloca a gente no âmbito da dúvida e da relativização possível, que tem a ver com quem se propõe a refletir, com quem se propõe a se libertar. E isso fere as intenções mais fundantes aí da igreja, como a gente sabe. O... Esse negócio me atrapalha. Ah, sim, a complementariedade do sexo. O Vaticano não tolera a anulação do binário aos níveis do hormônio, cromossomo, características primárias ou secundárias. Eu coloquei isso aqui por quê? Porque tem uma fala, na fala final do Benítez, ele vai falar, cromossomicamente, eu seria entendido como uma mulher, né? O, então, o filme tem um cuidado teórico muito grande. Ele vai falar assim, eu, eu fui visto como homem a vida toda, eu tenho características fenotípicas de, de um homem, mas eu, eu, eu tenho útero, cromossomicamente eu, eu seria considerado uma mulher, mas o que importa para a igreja é que essa questão dicotômica e essa questão de que é necessário um e outro para fazer o novo, não existe um novo que não surja da união masculino e feminino. Então, o Vaticano, a Igreja, defende uma diferença entre os sexos decorrente da doutrina da complementariedade. Mais do que a questão biológica, cromossômica, né? Por sua vez, isso serve de base para uma oposição política ao casamento e aos direitos parentais de gays e lésbicas, bem como aos direitos de pessoas intersexo e trans. Então, alguém que não cabe dentro dessas ideias rígidas de masculino seria um grande ultraje para a igreja. E como que ser, né? E ao mesmo tempo a narrativa nos fala, seria um grande ultraje, mas aí é que está a possibilidade de real transformação. E aí que está a real potência. Então, por isso que, ao meu ver, são importantes as falas do Benítez ao final do filme, né? Ele deixar claro, né, que nada me diferenciava fisicamente dos outros órgãos. Então, fenótipo, genital externo, né? Eu, pelo menos, entendi que mesmo a genitália seria masculina, apesar de ter órgãos internos femininos. Mas isso nem é o mais importante aqui. E ele fala, então, que cogitamos cirurgia para remover minhas partes femininas, mas na véspera da viagem percebi que seria um erro. Eu era quem eu sempre fui. Me pareceu um pecado maior mudar o trabalho dele, Deus, e deixar o meu corpo como ele era. Isso aqui, né, é muito forte, né, porque nessa ideia dicotômica, quase que é um erro que não é
não é da alçada de Deus errado desse jeito, entendeu? É uma ideia de não dá para atribuir a algo divino a alguém que não nasce com o sexo bem definido nessa lógica binária. E o Benício está falando assim, não, mas né, eu nasci assim, foi Deus que me fez assim. O que faz com isso, não? Sou como Deus me fez. E daqui, aqui que eu falei que eu fiz um certo vai e volta em relação à narrativa do filme, então eu volto mais lá para o começo para a gente falar de relativismo versus essencialismo e como que isso está presente nessa fala do Lawrence, que muitas pessoas que fizeram crítica ao filme grifam como um momento de impacto dessa obra cinematográfica. É quando o Lawrence vai dar destaque à dúvida, né? Ele vai ele vai dizer que ele dá valor a quem duvida e não a quem tem muitas certezas, e que ele esperava que o processo do conclave permitisse que a gente tivesse um líder dessa instituição que tivesse dúvidas e que pudesse errar, e que pudesse não pelo erro, e que com isso não ficasse preso às certezas, né? É bonito a hora que a gente escuta, mas eu acho que fica ainda, a gente fica mais ciente da dimensão, da, por que gera tanto rebuliço essa fala dele, se a gente lembrar que a igreja é uma representante do essencialismo e de uma ideia de certezas baseada em dogmas. Então, alguém propor que a verdade está mais com a dúvida do que com a certeza, que questionar, refletir é mais interessante do que ficar reafirmando verdades, muito é mexer muito profundamente com, com a ala conservadora da igreja e com o que a igreja representa dessa, dessa rigidez e dessas coisas, né? Daí aqui eu trago uma fala da, da Judith, que eu escolhi para a gente pensar sobre o relato. Às vezes, ouvimos a acusação de relativismo em resposta ao apelo à investigação aberta de valores. Mas, quando a única alternativa ao relativismo é o dogma, a imposição do dogma torna-se, em si, uma jogada ideológica. Põe fim ao pensamento e à discussão, procurando impedir que certas palavras e temas se tornem discutíveis. Se nos preocupamos com a verdade, pensamos que a investigação aberta é a melhor maneira de descobrir o que é verdadeiro, a tática de impedir a investigação aberta também interrompe a busca pelo que é verdade. É verdade que a gente pode, inclusive, entender como essa ideia religiosa de busca da verdade. A Judith Butler está falando que mesmo no intento de buscar a verdade, essa posição que nega a possibilidade de relativização, de conhecimento, de reflexão, ela mata a verdade.
E ela diz, então, que a estratégia do Vaticano para desmascarar sua doutrina rival, ou seja, o que eles nomearam aí de e dizer que eles é que são ditatoriais, é fazer circular a própria doutrina do Vaticano como a única verdade autorizada. Isso está presente nas ditaduras em muitas frentes aí que se relacionam com que se utilizam da premissa religiosa para controlar e para, enfim, para submeter. E daí, como última provocação, eu, eu trouxe a ideia do hermafrodita, né, que é uma nomenclatura que a gente não utiliza mais na medicina, não é vista como uma nomenclatura científica, mas é uma nomenclatura da alquimia que nos serviria para pensar num indivíduo intersexo, né? E principalmente se a gente falando de uma obra cinematográfica que a gente está lançando um olhar poético, metafórico, e não está vendo as coisas de forma literal, obviamente. Então, o hermafrodita na alquimia. Na alquimia, o hermafrodita é frequentemente associado à união opositória, a união dos opostos, que é um estágio avançado no trabalho alquímico, e Jung interpretou esse conceito como uma metáfora para a transformação interior, onde o indivíduo transcende as dualidades e alcança um estado de equilíbrio e harmonia com o self, no mais profundo da psique. O hermafrodita, portanto, não é apenas uma figura mitológica ou simbólica, mas um modelo de integração e realização pessoal. Ele representa a superação das polaridades internas e a conquista de uma identidade mais completa e autêntica. Esse processo é essencial para o desenvolvimento psicológico e espiritual, segundo a psicologia analítica de Jung. Aqui eu lembro muito do embate que o Benítez tem com o Tedesco ali naquele auditório, em que o Tedesco fala assim, tá vendo? A gente fica relativizando muito, a gente tem que se opor mesmo o que está acontecendo lá fora, essa guerra que respinga aqui dentro, é, é fruto do relativismo, e o Benítez vai falar que a resposta para isso não é ficar ainda mais bélico. A resposta é a gente cuidar dos opostos dentro da gente. Assim como o Jung, né, quando questionado sobre a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, ali, do fim da Segunda Guerra, ele fala, vai depender da quantidade de pessoas capazes de lidar com o conflito dos opostos dentro de si, né? Então quando que a gente para de projetar a sombra no outro e se propõe a fazer um real processo de integração e a passar pelo que precisa passar para viver a jornada de individuação, né? O, o alvo esse aqui é um trecho do mito cristão falando ainda da ascensão de Maria. O alvo do ciclo de encarnação, bem como da individuação, é a coniúncio. É chegado o momento de os opostos psíquicos, céu e terra, masculino e feminino, bem e mal, que há muito foram apartados na psique ocidental, se reconciliar. E é aqui em que eu termino a minha provocação da leitura simbólica do conclave. Tem vários outros caminhos
possíveis. Então, a gente quer Sim. agradecer demais a você, Gabriel, demais a todos que estiveram aqui conosco e que ainda estão. Lembrar que no próximo mês teremos a última segunda-feira do mês mais um Cine Clube que vai ser divulgado para vocês participarem, trazerem a colaboração. Então, gente, muito obrigada, agradeço a presença de todos e até o mês que vem, se Deus quiser. Obrigada, Gabriel. Foi Eu que uma agradeço, luta, fico, mas valeu, hein, Gabriel? Valeu, né? Obrigada, agradeço, fico gente. feliz Obrigada, que as Gabriel. reflexões aí reverberaram. Tchau, tchau para Tchau. todos. E vamos bater palma aí para o Beijo. Gabriel. Ê, Gabriel, Obrigado. parabéns.